galera, com as últimas notícias oficiais do GTA 6, a internet não fala de outra coisa. O hype do game foi multiplicado por 1000. Mas calma, tá? Porque enquanto o público ainda tá processando esse anúncio, muita coisa tá acontecendo nos bastidores. Isso porque um ator vazou o próprio currículo com o nome do seu personagem no GTA 6. E uma loja de Portugal deixou vazar o preço do jogo, além de 3 edições diferentes do game. E tem até um músico misterioso que tá sendo apontado como produtor da trilha sonora de revelação da capa do GTA 6. E a Casa Branca fazendo um post utilizando a arte do jogo. O que, olha, tem uma ironia gigante por trás e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Além de apresentar uma nova pista envolvendo o YouTube, que pode revelar que o trailer 3 do GTA 6 realmente vai sair no dia 25/6. Mas aí tá curioso pra conferir todos esses detalhes? Então já chega deixando o like, porque no vídeo de hoje você vai ficar por dentro de todas as novidades do GTA 6, com calma, sem exageros e com fatos na palma da mão. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, já imaginou você chegar em casa e ter uma caixa surpresa com um item que você sempre sonhou? Pois é, pensando nisso que você tem que conhecer a Box da Jor, que é simplesmente uma plataforma de caixas surpresas. Você entra no site, escolhe uma box, só que o grande diferencial é que você não precisa esperar ela chegar na sua casa para descobrir o que vem dentro. Você abre ali na hora mesmo. E se o produto que você ganhar for físico, você vai receber na sua casa normalmente. Mas ó, deixando claro aqui que isso aí não é cassino, não é aposta, muito pelo contrário, tá? A Box da Jor é uma plataforma licenciada, registrada nos mods de ação estilo promocional. E ó, agora mesmo foi adicionado uma nova leva de PlayStation 5 e de iPhones 17 Pro Max, disponíveis agora mesmo dentro do site. E o melhor é que tem boxes de vários valores e categorias, começando por R$5. Então você pode escolher aí o que faz mais sentido pra você e o que cabe no seu bolso. Só que ó, se você quer conhecer um pouco melhor a Box da Jor e conferir a credibilidade, eles estão realizando um sorteio agora mesmo de um PlayStation 5. E para participar é bem simples. Só seguir o Instagram deles, que eu tô colocando aqui na tela, o @boxdajor, e ficar seguindo até o dia 11 de dezembro de 2026, que é quando o sorteio vai ser realizado. Só não esquece de no dia do sorteio deixar teu perfil público para eles conferirem se você tá seguindo. E é só isso. E se você quiser testar o site agora mesmo, é só utilizar o cupom do canal Sunny Play e escanear o QR Code que tá aparecendo na tela, você vai ganhar R$5 de bônus no seu primeiro depósito para experimentar o serviço do site. Então confira hoje mesmo, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Vem conhecer e participar do sorteio do Play 5 hoje mesmo na Box da Jor. Vamos começar pelo vazamento que mais repercutiu essa semana. Isso porque o ator Brett Gibson teve o seu currículo online atualizado. E em um dos seus trabalhos teria o Grand Theft Auto 6, produzido pela Rockstar Games. E o seu personagem seria Alice. Pô, quase meu nome aí, velho, agora que eu percebi. E a sua função seria de suporte. Mas aí você deve estar pensando, tá, Sam, quem é Brett Gibson? Ó, se você tá ligado nos jogos da PlayStation, provavelmente você tá ligado quem que é esse ator. Isso porque ele interpretou o Sabertooth do Marvel's Wolverine, produzido pela Insomniac Games, além também de ter interpretado o Jim Hopper em Stranger Things e agora aparentemente também tá no GTA 6. Mas quem que é esse personagem Alice? Qual a importância dele na história? Bom, galera, Rockstar ainda não confirmou nada a respeito do assunto, tá? Então a gente ainda não sabe realmente se ele vai ser um NPC, se ele é um personagem importante que interage com o Jason e com a Lúcia, ou se ele pode ser até mesmo o antagonista do jogo. Pode ser até um personagem que apareça apenas em partes específicas da história. Geralmente, esses nomes de personagem que a Rockstar Games coloca antes do game lançar são apenas placeholders. O ator do Ned Luke já até revelou aqui no canal Sunny Play, na entrevista que a gente fez com ele, que o nome do Michael, na verdade, era Albert de Silva, e o do Trevor era Simon. Inclusive, esses nomes vazaram antes do game sair, a gente até fez uma cobertura na época, mais de 13 anos atrás, galera, que loucura. E depois aí dessa entrevista a gente descobriu que aqueles nomes vazados eram reais, só que eram placeholders. Então, provavelmente esse nome aí do personagem Alice ainda não é o oficial. Talvez a única forma de descobrir no final das contas se isso vai se confirmar é quando a gente vê ali o nome dos atores do casting. De qualquer forma, o mesmo site de portfólio que vazou o currículo do Brett Gibson seria o mesmo que teria vazado no passado outros atores ligados à franquia GTA, como foi o caso do Ned Luke, que fez o Michael, e do Steven Ogg, que fez o Trevor. Ou seja, esse site tem um histórico real de entregar atores confirmados da franquia. E um detalhe muito importante é que o ator ainda não removeu essa informação do seu
seu currículo. Geralmente, quando esses assuntos ganham repercussão, né, quando esses currículos vazam, eles tendem a editar e remover essa participação, mas até agora segue lá. Então, vamos ficar ligado que se ele remover nos próximos dias ou nas próximas horas, vai ser meio que uma confirmação que ele de fato vai estar no jogo. Então já fica ligado aqui no canal Sunnyplay pra não perder nenhuma atualização desse caso. E galera, vocês estão ligados quando a Rockstar Games revelou a capa oficial? Ela não apenas fez a publicação da imagem, eles montaram todo um vídeo especial ali apresentando o conceito, e esse vídeo tinha uma trilha de fundo que até agora vem sendo conhecido pela comunidade como a trilha oficial do GTA 6, até porque as outras músicas que apareceram nos trailers são músicas de artistas, né, não são autorais da Rockstar. Só que o lance é que além dessa música ter chamado bastante atenção, um produtor chamado Lavrutov, que seria argentino, mas mora atualmente em Buenos Aires, fez um post no Twitter agradecendo a Rockstar Games de um jeito no mínimo curioso, como se ele tivesse ligado direto à produção da música. E é óbvio que isso aí chamou bastante atenção da comunidade, né? E rapidamente o post começou a repercutir. Só pra vocês terem uma ideia, naquele momento ele tinha pouco mais de 60 seguidores no Twitter e agora já tem mais de 1000. Então a comunidade toda já começou a seguir o cara ali, já ficar ligado. Só que isso também levantou alguns questionamentos. Será que esse cara realmente é o produtor da música ou ele só fez isso pra chamar atenção? O mais curioso é que alguns membros conhecidos da comunidade que têm uma certa ligação com a Rockstar, como GTA Base, entre outros criadores, parabenizaram ele pela produção, como se eles soubessem realmente que o cara é o produtor. A gente pode estar de fato de cara com o produtor da música que vai ser uma das mais ouvidas no ano de 2026. Agora vamos falar do que importa, galera. Dinheiro. Quanto que vai custar o GTA 6? Essa, sem dúvidas, é a pergunta que todo mundo quer saber, mas ela vai ser respondida em breve, no dia 25. Mas o fato é que a FNAC de Portugal fez uma coisa no mínimo inesperada. Isso porque o site deles entrou no ar com 3 edições do GTA 6 cadastradas, com valores, nomes e até com a arte. E isso, obviamente, causou um rebuliço gigante na comunidade. Isso porque essas edições aparecem com preços que partem de 89,99 euros até valores ainda mais altos, que seriam para as edições especiais e premium. E olha, na conversão direta, esse valor base aí de 89,99 euros daria mais de 500 reais. E obviamente, o público brasileiro já ficou desesperado, né? Já pensou GTA 6 custando mais de 500 reais, 600 reais, ou como muita gente aí especula, 700 reais? Calma, meus queridos, não é bem assim, tá? Isso porque quando um jogo custa 90 euros na Europa, a conversão real pro Brasil raramente vai seguir o câmbio da moeda. A Sony, por exemplo, costuma cobrar 80 dólares em jogos que custam 90 euros. E aqui no Brasil, os jogos nessa faixa chegam por volta de 399 a 440 reais. O Mario Kart World, por exemplo, que foi um jogo que levantou bastante polêmica por ter sido confirmado ali a 90 euros, um preço acima dos valores dos jogos AAA, que eram 70, já gerou muita discussão. Mas só pra vocês terem uma ideia, esse jogo chegou custando 439,90 reais no Brasil. Ou seja, a conversão direta não é exatamente o que a gente vai pagar. Só que tem um outro detalhe bem importante, tá? A FNAC é uma parceira histórica da Rockstar Games na distribuição de seus jogos, principalmente no mercado ibérico e latino. Só pra vocês terem uma ideia, quando a pré-venda do GTA V saiu, tinham as versões digitais disponíveis lá no site da Sony e da Microsoft, e também tinham as versões físicas, que eram vendidas aqui no Brasil pelos distribuidores oficiais, que eram na época a FNAC, o Extra e o Walmart. E eles também são conhecidos lá em Portugal por fazer aqueles eventos de madrugada no lançamento do jogo, onde todo mundo fica ali na fila esperando, o jogo chega, a galera tem a oportunidade de ver as primeiras imagens. Enfim, meio que aquela parada que a GameStop faz lá nos Estados Unidos. Ou seja, não é uma loja qualquer que tá colocando um anúncio do jogo, como a gente tem visto já nesses últimos meses. No caso, é uma distribuidora oficial da Rockstar Games, e que provavelmente recebeu um brief técnico da Rockstar para publicar aquilo. Só que é claro, esses preços podem não ser exatamente o preço final. Isso porque um ex-varejista do setor publicou no X uma explicação bem clara. A Rockstar não repassa preço final pro varejo até cerca de 1 hora antes do anúncio oficial. E o que as lojas recebem antes é apenas uma estrutura técnica, um documento instruindo como montar a página, com dimensão de arte, SKUs, que são as informações do produto, e os números que aparecem ali como preço são apenas placeholders. Ou seja, provavelmente o preço que tá ali não é o final, só no dia 25 que a gente vai realmente saber quais são os valores oficiais do GTA 6 e quantas versões a gente vai receber já na pré-venda. Só que aqui vem uma das histórias mais icônicas da semana. Isso porque o perfil oficial da Casa Branca no X e no Instagram publicou uma arte oficial com a temática do GTA 6. É isso mesmo. Com fotos do Trump e tudo pra compor o visual. Mano, pelo visto o Trump tá hypado pro GTA 6, cara. Só que
que o que é mais irônico de tudo isso é que durante o primeiro mandato do Trump, o Dan Houser, um dos fundadores da Rockstar, deu uma declaração dizendo que não gostaria de lançar o GTA 6 enquanto o ambiente político americano tivesse do jeito que tava. E essa declaração foi lá em 2018. Só que o mais curioso disso tudo é que agora em 2026, o GTA vai ser lançado e o Trump tá no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. E agora, um perfil oficial do governo da Casa Branca publicando um meme, né, uma arte com as características do GTA 6 pra promover o governo. É ou não é no mínimo irônico? Olha, essa história é tão bizarra que nem o próprio Dan Houser conseguiria construir um roteiro desse. Isso aí só ressalta como o GTA 6 se tornou de fato um fenômeno cultural que vai muito além do mercado dos games. Eu já mostrei pra vocês no nosso vídeo anterior que o Bayern de Munique utilizou a arte do GTA 6 pra fazer uma publicação, a Fórmula 1 vem fazendo isso e agora até o governo dos Estados Unidos. Dá pra acreditar? Quando o governo de uma superpotência utiliza o game pra promover os seus próprios serviços, é porque, rapaziada, o jogo já atingiu um novo patamar. E olha, vocês lembram que eu fiz uma mega análise aqui no canal, analisando aquela imagem que a Rockstar Games colocou no site oficial do GTA 6, que nos revela um pouquinho do que a gente vai encontrar no panorama da cidade de Vice City. E bom, eu já fiz esse vídeo pra vocês, tem detalhes incríveis, minuciosos, e se você ainda não conferiu, é só clicar nesse cardzinho aqui em cima e eu vou estar deixando o linkão na descrição. Mas o fato é que conforme você vai descendo o site, aquela imagem vai ficando desfocada, né, pra ela servir como background do texto que a Rockstar Games colocou ali. Só que os fãs, através de inteligência artificial, conseguiram fazer um upscale da imagem e tirar aquele blur, o que revela uma cena inédita da cidade do GTA 6, né, de Vice City. Basicamente um novo ângulo do horizonte. Apesar de não revelar muita coisa ali, né, um pedaço que basicamente a gente já conhecia, mas vai completando esse quebra-cabeça do mapa do jogo. E fica claro que a Rockstar colocou aí esse borrão com alguma intenção, ou seja, para deixar mais legível o site, ou realmente para preservar essas surpresas pelo mapa do jogo. Só que dá para ver ali uns detalhes bem interessantes, como alguns prédios ainda sendo construídos, tem um guindaste ali também. Será que diferente do que aconteceu com o Mile High Club, a gente vai ver os prédios sendo finalizados no GTA 6? Olha, eu tô muito curioso para conferir tudo isso. E ó, por falar em Dan Houser, o cofundador da Rockstar Games participou do festival de Tribeca, na cidade de Nova York. E ele fez algumas declarações bem interessantes sobre o GTA 6, tá? Primeiro, ele disse que o mais importante para ele em um mundo aberto não é forçar o jogador a seguir a história. E a filosofia deles desde o GTA 3 é dar liberdade total ao jogador para existir no mundo. Ou seja, você pode ignorar completamente a missão e sair andando por aí. E ele também comentou sobre os easter eggs, né? Que vamos combinar, esse é um dos carros-chefes dos jogos da Rockstar. E ele falou que a onda deles é esconder os easter eggs de forma mais profunda possível, a ponto que as pessoas demoram anos pra achar. E quando alguém finalmente acha e publica lá no Reddit, eles ficam comemorando, tipo, aê, finalmente alguém achou. Então, pô, obrigado, Dan Houser. Tudo bem que a gente não posta no Reddit, mas a gente faz vídeo e publica aqui no YouTube pra galera ver. Tamo fazendo nossa parte, viu? Então, galera, já vai se preparando, tá? Porque se seguir a lógica, o GTA 6 vai estar recheado de easter eggs, cada vez mais complexos, que vão levar ainda mais tempo pra serem descobertos. E é óbvio que eu vou estar fazendo a minha parte e minerando tudo isso e trazendo pra vocês aqui no canal Sunny Play. Então, já ativa o botão do sininho, clica no inscreva-se pra não perder nada. Porque quando esse jogo chegar, galera, a gente vai vasculhar tudo pra trazer aqui pra vocês. E ó, o Laszlo Jones, que é o cara responsável pelas rádios do GTA, foi roteirista também dos grandes clássicos da franquia GTA, participou do GTA V e, pois é, ele é sócio do Dan Houser no seu novo estúdio, a Absurd Ventures. E ele também fez um painel no festival de Tribeca e tocou num ponto bem delicado, tá? A dificuldade de manter a sátira relevante enquanto o mundo real começa a parecer ainda mais absurdo do que qualquer ficção. Ele relembrou o personagem Jock Cranley do GTA V, que é aquele político que concorre ali a ser governador do estado e tal, e ele é um ex-dublê candidato ao governo. E a sua caricatura é bem exagerada. E ele fala que hoje em dia é meio difícil criar esse tipo de personagem porque a realidade já ultrapassou a ficção. Será que é mais uma alfinetada aí ao presidente Trump? Eu acho que isso só ressalta a visão que eles tinham lá em 2018 sobre a política americana. E galera, agora vem a notícia que vocês estavam esperando tanto. Isso porque novas pistas vindo diretamente do YouTube, de fonte oficial, podem reafirmar que o trailer 3 do GTA 6 vai realmente sair dia 25/6, no mesmo dia da pré-venda. Bom, pra quem acompanha o canal Sunny Play já tá ligado. Eu mostrei pra vocês nos nossos últimos vídeos que o YouTube foi até o trailer 2 do GTA 6, no dia que foi confirmada a capa e a pré-venda, e comentou lá dizendo que no dia 25 eles estariam bem ocupados, o que foi bem suspeito, porque eles não foram no vídeo que revela a capa, eles foram lá no trailer 2
e comentaram isso com o perfil oficial. Só que não para por aí. Isso porque agora no dia 21, o perfil oficial do YouTube no X fez a seguinte postagem, dizendo que o verão chegou, mas que agora tem um brilho especial na tela. Algo mais ou menos nesse sentido. Mais uma vez, sem nenhum tipo de contexto. Mas vamos combinar? O verão realmente chegou. E o que mais que tá vindo por aí nesse verão? Será que é o 3 de 3? Tomara, né? Vale lembrar que essa relação entre o YouTube e a Rockstar Games não vem de hoje, tá? Lá em maio de 2025, quando saiu o trailer 2, o YouTube colocou um outdoor do GTA 6 na Times Square, em Nova York, uma das avenidas mais importantes do mundo. E eu fiz uma análise desse outdoor e mostrei pra vocês que não foi publicado pela Rockstar. Ele tava sendo financiado pelo YouTube, né? Tem até a logo lá do YouTube Game. E olha, um outdoor comercial com a logo de outra empresa, isso só pode ser possível se houver um acordo entre elas, tá? Não tem como o YouTube pegar lá a logo do GTA 6, botar um outdoor e já era, fingir que nada aconteceu, ainda mais na Times Square, né? Então meio que ficou claro que o YouTube e a Rockstar têm de fato uma parceria de marketing pro GTA 6. E essas pistas só levantam ainda mais indícios sobre isso. Juntando tudo isso, vamos ficar ligado, tá? Porque dia 25 de junho pode ser um dos dias mais importantes da história do GTA 6. E já saiu a carta com as informações oficiais dos horários da pré-venda, que é algo que todo mundo me pergunta aqui. Sam, a partir de qual horário que vai estar disponível? É da madrugada do dia 24 pro dia 25? E não, galera. Tá aí na tela pra vocês o horário global que vai sair o GTA 6 em todas as capitais do mundo. Aqui no Brasil vai sair às 11 horas da manhã, tá? Geralmente aqui sai entre 11 horas e 1 hora da tarde. Então vamos ficar ligado, porque eu vou estar fazendo uma mega live aqui no canal Sunny Play, começando às 10 horas da manhã do dia 25, fazendo essa mega cobertura pra vocês aí da pré-venda. E lembrando, né, que se sair o trailer 3, se sair mais informações oficiais, a gente vai estar ao vivo aqui conferindo tudo junto. E além disso, nessa live vai ter uma mega surpresa pra vocês. Vocês estão vendo já que o canal Sunny Play tá recheado de surpresas, mas essa que eu vou contar dia 25, sério, vocês não estão preparados. Já bota aí um lembrete no teu celular, já coloca pra despertar, dia 25, 10 horas da manhã, porque acredite, você vai querer estar aqui pra conferir, você não vai perder essa. E meus amigos, se gostaram do vídeo de hoje, não vacila. Deixa o like pra fortalecer, vocês estão fortalecendo os últimos vídeos, não leva nem um segundinho, isso apoia muito o nosso canal, vocês não têm ideia, tá? Mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui, e não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!